Tem sido cada vez mais frequentes o interesse dos brasileiros por educação financeira, uma ferramenta que auxilia na busca por qualidade de vida hoje e no futuro através da segurança material. Por isso, a partir desta semana, todas as segundas-feiras, Alexandre Damasceno estará conosco para falar sobre os diferentes aspectos da educação financeira. Pois é, e para você aí de casa entender por que é tão importante falar sobre esse tema, eu converso agora com o educador financeiro Alexandre Damasceno. Tudo bem, professor? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, o que é a educação financeira? A educação financeira, resumindo, ela passa a ser, como a palavra diz, educar, né, em relação às suas finanças. Então, quando a gente olha as finanças, a gente tem que entender que ela faz parte da nossa vida, né? Então, dentro do complexo da vida, o aspecto social, político, a gente coloca o econômico. E é importante a gente ter uma educação para esse econômico. Agora, quando é que ela deve ser aplicada? Para que ela serve? Porque normalmente quando a gente fala de educação financeira, a gente pensa em economizar, em ficar rico, mas para que ela serve na prática? É muito interessante a pergunta porque é o seguinte: eu tenho um amigo que sempre me aborda e diz: e aí, a tua educação financeira já ficou rico? Eu disse: a gente tem que olhar que perspectiva de riqueza a gente quer, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, ela te traz uma riqueza. É uma riqueza do bem-estar, uma riqueza de ter segurança na tomada de decisão, de saber o que consumir. Então, quando a gente fala em riqueza, também economizar um pouquinho do dinheiro para nos trazer benefício para a nossa vida. Agora, isso é indicado apenas para nós, por exemplo, que estamos trabalhando com a vida ativa, ou desde criança já é possível trabalhar esse lado? Também é bacana a pergunta porque é o seguinte, né? Eu falo da minha geração, nós não tivemos uma educação financeira de forma sistematizada na escola. Então, quando a gente pensa em educação financeira, existe já todo um movimento buscando esse trabalho de educação financeira desde cedo, para a criança. Então, a criança ela é essencial, por quê? Porque ela vai ter todo um trabalho inicial para fazer um planejamento, pensar como trabalhar o dinheiro, como consumir e como até futuramente investir. Então, não se restringe somente a um grupo que trabalha. Ela já começa desde cedo, então ela já pega todo o público, né? O público, inclusive, até a terceira idade. Agora, uma pergunta que eu considero a mais importante de todas: como é que a gente faz para ter uma educação financeira? Porque na escola ainda não se aborda, ainda não se traz esse tema. Então, como é possível a gente se educar financeiramente considerando esse contexto? Olha, na escola, por exemplo, na escola pública, se a gente for observar agora a BNCC, né, que é a base curricular que está entrando no ensino fundamental e médio, ela já está trazendo já indicativos, principalmente na relação de contextualização da educação financeira com as outras disciplinas. Então, mas nas escolas particulares, exclusivamente, já temos escolas aqui em Belém que ela já trabalha educação financeira. Isso é muito bom, porque elas já estão sinalizando da importância da educação financeira. Então, o como trabalhar é algo assim que não é uma coisa simples, né? Uma coisa que ele exige um mínimo de estudo, ele exige um mínimo de preparação para as pessoas que vão fazer esse trabalho com as outras, né? Que a própria estratégia nacional, que se chama Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela fala na sua definição que é importante agora a gente informar, formar e orientar. Então, nesse processo de informação, a gente tem a internet, por exemplo, que nos traz tanta informação. Agora, o cuidado dessas informações é que tipo de informação a gente vai buscar. Porque existem informações que dizem assim: olha, fique rico, ganhe 1 milhão em um mês, em um ano. Isso aí é um pouco de cuidado que a gente tem que ter. Aí, dentro desse processo de informação, que aí é uma exigência que a gente tem dentro da Universidade Federal do Pará, o Grupo de Educação Financeira, que a gente já faz um trabalho de formação, a gente dá palestra, dá mini curso para as pessoas que queiram trabalhar e as pessoas que queiram também informação disso. Porque, como eu falei, é um trabalho agora que tem um trabalho sistematizado, que a gente tem que pensar em planejamento, né? Esse planejamento, ele requer um trabalho, que eu digo assim, até espiritual, né? De a gente pensar como a gente vai mudar o nosso comportamento. Porque ele exige mudança de comportamento no aspecto da psicologia econômica também, que pede isso, para a gente começar a fazer o trabalho relativamente
a longo prazo. A educação é trabalho a longo prazo. Então, esse trabalho a longo prazo, ele vai te ajudar e com certeza tu vai colher fruto lá na frente positivo. Pois é, e para quem quer começar, por exemplo, eu tenho amigos que começaram agora a se interessar por educação financeira. Quais são as dicas para essas pessoas? Quais são os caminhos que elas devem trilhar nesse início? Então, para quem está começando, eu dou os parabéns, porque era algo que antes ainda continua sendo tabu. Falar de finanças para outra pessoa não é uma coisa fácil, e quando a pessoa diz assim, olha, eu preciso, já é um grande passo, é sinal que ela está tomando consciência e dizer bem assim, olha, isso já faz parte da minha vida, é algo que eu preciso ter um controle, né? Então, o que eu digo, o começo primeiro é aceitar, dizer bem assim, não, eu preciso disso, eu quero ir, agora buscar fontes precisas, né? A fonte que indica assim, olha, nós temos material na própria internet, da Estratégia Nacional, do Banco Central, da CVM, nós temos da Ambima, são entidades que estão ligadas à estratégia, que trazem materiais, inclusive com planilhas de planejamento, e dizem as informações, falam sobre o sonho, né, de onde a gente tem que partir, desse momento a gente construir todo o movimento e verificar qual a nossa real necessidade atrás desse dinheiro. Então, inclusive, quando a gente trabalha lá no GFAM, a gente pensa que só vão pessoas endividadas. Não, tem pessoas que vão investir. Então, pessoas que já têm um determinado trabalho de educação financeira e já têm um dinheirinho sobrando. Então, quando tem esse dinheirinho sobrando, eles vão buscar também indicativos aonde a gente vai fazer a aplicação desse dinheiro. Então, primeiro lugar é a pessoa tomar consciência, segundo é a pessoa entender qual é o objetivo que ela quer e o terceiro, buscar fontes seguras para isso. Agora, um outro ponto que vocês, educadores financeiros, abordam bastante é a questão do planejamento, né? Para poder ter uma vida financeira saudável. O que deve ser incluído nesse planejamento? Dentro desse planejamento, né, dependendo do público que vai ser trabalhado, vamos pensar no público que tem uma renda, né, que tem uma família. Então, a gente tem que começar a pensar nas despesas fixas, né? Então, olhar para essas despesas fixas e, paralelamente, construir uma despesa variável. São as despesas que a gente vai de passeio, lanche, jantar, essa coisa toda. Mas qual é o fundamental dentro dessa relação? Ela tem que pontuar, ela tem que escrever, ela tem que sistematizar e dentro dessa sistematização ela tem que fazer o acompanhamento. Porque se ela não fizer o acompanhamento, ela não vai perceber se ela está evoluindo ou não. E o primeiro, né, ela tem que olhar se ela tomar susto ou não, mas é importante que ela observe que esse susto vai dizer bem assim, olha, eu estou gastando muito e para onde está indo esse meu dinheiro? Então, nessa relação, ela é fundamental a gente pontuar luz, água, que são as despesas fixas, telefone, transporte, educação, e depois pontuar as variáveis. Daí, ela fazer uma relação, se ela está com déficit, né, se ela está sobrando dinheiro ou ela está faltando dinheiro. Se estiver sobrando, muito bem, inclusive a gente indica para aplicar. Se estiver faltando, ela tem que olhar e fazer um movimento de aonde ela tem que atacar para diminuir as suas despesas, para não ficar faltando. É claro que quando a gente fala de educação financeira e de planejamento financeiro, depende muito do salário de cada pessoa. Mas considerando o salário mínimo atual, qual deveria ser aquele valor, digamos assim, que sobra? Porque a gente sabe que quando a gente pega o salário é para pagar a conta. Quanto deveria sobrar para ser considerado uma pessoa financeiramente saudável? Olha, a literatura, eu acho até um pouco exagerado, ela coloca 30%, né? Mas 30% é o ideal do ideal. A ideia toda é que ela comece, no mínimo, sobrando. Se ela conseguir ter uma reserva, uma sobra, ela tem que buscar uma meta de no mínimo, partir daí 10% do salário. A gente sabe que o salário é muito pouco, mas ela tem que fazer um exercício disso daí, porque por mais que seja pouco, mas é da onde ela tem a fonte, da onde ela vai precisar. Aí ela tem que verificar o sentido até de buscar outra renda, se possível, né? E se ela buscar outra renda, não comprometer essa renda também para já gerar dívida. Ela tem que pegar essa renda e também ter a possibilidade de guardar. Então, eu digo que não é a renda que vai te dizer se tu tem uma boa ou não educação financeira.
é a pessoa, é como ela lidar com o dinheiro, como ela lidar com o consumo, é como ela lidar com a sua perspectiva de vida, como é que ela tem um sonho. É isso que vai fazer dela ser uma boa ou não controle financeiro saudável. Ok, então muito obrigada pelas suas informações.